Boa noite. A polícia de Itapetininga prendeu hoje um enfermeiro acusado de agredir um idoso de 69 anos. Estas imagens foram feitas pela família do aposentado. O filho desconfiou que algo estava errado quando o pai mudou de comportamento. Ele dormia durante o dia e passava as noites em claro, e também começaram a surgir hematomas pelo corpo. Para gravar tudo isso, ele não só sabia que estava sendo gravado, né? Como ele tinha consciência, sabia que o idoso já tinha sido interditado e que não tinha consciência de nada. Trancava o idoso no quarto escuro. Então é chocante. Se condenado, o auxiliar de enfermeiro pode responder por tortura, que é um crime hediondo. O crime de idoso, no Código de Idoso, foi inserido no crime de tortura, que agrava e muito a pena. A ser considerado um crime hediondo, inexplicável, e tanto é que o próprio réu, agressor, não sabe explicar por que ele chutava e dava paulistinha e dispensava aquele tratamento para o idoso. O idoso tinha 79 anos. O auxiliar de enfermagem deve ser transferido para um presídio da região ainda hoje. Itapetininga é uma das cidades citadas em investigação do Ministério Público Estadual. O motivo é a suposta atuação de um grupo suspeito de fraudar licitações em vários municípios do estado. O prejuízo aos cofres públicos seria algo em torno de 615 milhões de reais. As prisões aconteceram em Campinas. Na semana passada, o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia prenderam 8 pessoas suspeitas de fraude em diversas licitações por todo o país. O grupo pagava propina a funcionários públicos e políticos para controlar o resultado de licitações. Também negociavam entre empresas participantes qual deveria apresentar o melhor preço para vencer o pregão. Pelo menos 11 cidades do estado são investigadas, entre elas Itapetininga. O Ministério Público em Itapetininga informou que já recebeu uma cópia do inquérito e que vai analisar o caso. Nós também entramos em contato com a prefeitura da cidade. Segundo o secretário de administração, Nilton Noronha, não há nenhum contrato entre as empresas investigadas e a prefeitura. Daqui a pouco saem novos números da pesquisa Ibope. Eleições 2010. O candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, mantém a dianteira na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. É o que mostra a nova pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Geraldo Alckmin tinha 51% dos votos, depois 46%, 48% e agora manteve os 48%. Aloísio Mercadante, do PT, tinha 20%, 22%, 24% e está com 26%. Celso Russomano, do PP, 7%, 8%, 9% e 8%. Paulo Scaff, do PSB, tinha 2% e foi para 3%. Manteve os 3%. Fábio Feldman, do PV, tem 1% em todas as pesquisas. Paulo Búfalo, do PSOL, tinha 0% nas duas primeiras pesquisas. Foi para 1%, agora voltou para 0%. Brancos e nulos eram 8%, 10%, 6% e agora 6%. 10% dos entrevistados não sabiam em quem votar. Depois 11%, 8% e agora 7%. Igor Grabois, do PCB, Anaí Caproni, do PCO e Mancha, do PSTU, não pontuaram. Se a eleição fosse hoje, Alckmin seria eleito governador no primeiro turno. Mesmo assim, o Ibope fez uma simulação de segundo turno. No eventual segundo turno, Alckmin teria 54% dos votos. Mercadante, 31%. Brancos e nulos, 7%. Indecisos, 8%. O Ibope também perguntou ao eleitor em quem ele não votaria de jeito nenhum. 24% dos entrevistados não votariam em Mancha, 19% em Mercadante, 16% em Alckmin, 14% em Paulo Búfalo, 12% em Paulo Scaff, 11% em Celso Russomano e Igor Grabois, 10% não votariam em Anaí Caproni e 9% em Fábio Feldman, 9% dos entrevistados votariam em qualquer um, e 23% não souberam ou não responderam. O Ibope fez o cálculo dos votos válidos para o Senado. Foram excluídos os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. Considerou somente os votos atribuídos aos candidatos. Marta e Netinho mantêm a disputa pelo primeiro lugar. A intenção de votos em Aloísio Nunes voltou a crescer. Marta Suplicy tinha 23% dos votos válidos, agora tem 27%. Netinho em segundo tinha 22% e agora 26%. Aloísio Nunes em terceiro tinha 15%, agora 18%.
Em quarto, Romeu Turma tinha 12, está com 14. Ciro Moura tinha 5 e mantém 5. Moacir Franco, 3 e agora 4. Ricardo Yang, 2, passou para 3. Ana Luísa, Marcelo Henrique e Serpa tinham 1% cada um e continuam com 1%. Dirceu Travesso tinha 1, agora tem 0. Ernesto Pichler, do PCB, Afonso Teixeira, do PCO e Doutor Redó, do PP, foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto. O candidato Mazeu não foi citado por nenhum entrevistado. E qual a opinião dos eleitores sobre o atual governo de São Paulo? Veja a resposta. 25% consideram o governo Goldman ótimo ou bom. Para 32% é regular. 12% acham que é ruim ou péssimo. 32% não sabem ou não responderam. O Ibope entrevistou 2.002 eleitores em 98 municípios, entre os dias 21 e 23. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TRE. A seguir, o dia dos candidatos ao governo do estado. Chuva no segundo dia de primavera e a previsão para o fim de semana também é de chuva nas cidades da região. Confira. Uma frente fria está sobre São Paulo e vai manter altas condições de chuva em todo o estado neste primeiro fim de semana da primavera. O sábado fica nublado com ventos frios no sul paulista. Há previsão de chuva e pode chover forte. A temperatura não passa dos 23 graus em Itapeva e dos 24 graus em Itapetininga. Nos próximos dias, a frente fria permanece perto de São Paulo. Há previsão de mais chuva em Águas de Santa Bárbara. Neste domingo, máxima de 23 graus. Os agricultores de Itapetininga poderão contar com a chuva nos próximos dias. Há risco de chuva forte. Na segunda-feira, máxima de apenas 22 graus. O predomínio será de céu nublado em Itapeva. Vai chover várias vezes nos próximos dias. Na segunda e na terça-feira, a temperatura não passa dos 21 graus. O tempo segue úmido em Tatuí. Há previsão de mais chuva e a temperatura não sobe muito. Neste domingo, máxima de 22 graus. Voltamos a falar sobre eleições. Vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo do estado. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, foi a Franca, na região nordeste do estado. Ele deu uma entrevista a uma emissora de rádio local e depois visitou o centro comercial. Alckmin comprou um par de sapatos fabricados na cidade. De um torcedor da Francana, ganhou uma camiseta do time de futebol. E numa cafeteria, experimentou o famoso cafezinho da região. Uma das propostas do candidato do PSDB é investir na qualificação da mão de obra da região, principalmente nos setores de calçados e da construção civil. Nós vamos criar o Via Rápida para o emprego. Esse Via Rápida são cursos de 80 horas, 100 horas, 200 horas, voltados para o mercado de trabalho de cada região. Paulo Scaff, do PSB, chegou cedo à CEAGESP, na capital. Às 7 da manhã já estava na Feira de Flores. Não se contentou só em olhar, resolveu assumir a função de carregador. Estou habilitado ou não? Sobre a carroceria do caminhão, o candidato ainda deu uma forcinha com um saco de batatas. Paulo Scaff disse que, se for eleito, vai oferecer crédito e diminuir a burocracia para o pequeno produtor. Ele falou ainda que pretende reduzir a carga tributária dos alimentos. O que for impostos estaduais, vamos retirar. E o que for impostos federais, eu vou levantar a bandeira para que a gente retire realmente os impostos dos alimentos da cesta básica, dando condição das pessoas comerem mais e melhor. Celso Russomano, do PP, fez campanha no calçadão central de Ribeirão Preto. O candidato ouviu pedidos dos eleitores. No mercado municipal, ele experimentou o tradicional pastel de bacalhau. Russomano falou que pretende dobrar o número de policiais e aumentar os salários da categoria. O candidato do Partido Progressista também apresentou propostas para melhorar o setor da saúde. Os postos de saúde vão funcionar 24 horas, o salário do médico vai ser um salário bom e nós vamos segurar o médico no plantão. Com isso a gente desafoga os hospitais e desafoga também as internações de UTI. A campanha de Aloysio Mercadante, do PT, começou na periferia de Itaquaquecetuba. Sobre um caminhão de som, ele percorreu algumas ruas do município. A carreata durou mais de 2 horas e passou também por outras cidades do Alto Tietê, como Poá e Ferraz de Vasconcelos.
O candidato desfilava e fazia discurso ao mesmo tempo. Tem que modernizar os trens da CPTM. Mercadante também falou sobre os planos para combater as enchentes. No ano passado, várias cidades da região, como Itacoaquecetuba, sofreram com os efeitos da chuva. Se nós aprofundarmos a calha do Tietê e fizermos obras de macrodrenagem na região, nós vamos acabar com as enchentes e é fundamental que isso aconteça o mais rapidamente possível. O Tem Notícias termina agora. Você assiste a novela Tititi e depois o Jornal Hoje. Uma boa noite, a gente se encontra amanhã.